Olá, tudo bem? Hoje eu quero conversar sobre o narrador da história. Mais especificamente, eu vou falar sobre o foco narrativo. Quem gosta de escrever narrativas precisa aprofundar esse assunto. Isso vai facilitar muito na hora de você escrever seu texto. Antes de começar, então, será necessário escolher a maneira com que vai narrar a história. O que eu quero dizer com isso? Você precisa escolher um ponto de vista, mais especificamente, o foco narrativo. Para isso, temos no portal um conteúdo multimídia chamado Tipologia Textual Narração. Tipologia Textual Narração. Ali, você vai encontrar todos os assuntos relacionados à narrativa, e o foco narrativo é um deles. No conteúdo multimídia, aparece que o narrador pode contar a história sob diferentes perspectivas. Observe a imagem e pense no ponto de vista de cada um dos personagens que aparece ali. Temos o narrador 1, o narrador 2 e o narrador 3. Cada um coloca os fatos como os percebe, sem contar que a posição que ele irá tomar na hora de escrever a história envolve emoção, envolve valores e uma referência com o mundo narrado. Em resumo, eles usam um modo diferente de narrar. Se você observar o cão, a percepção do cachorro será de um ângulo, de um ponto de vista, com seus próprios valores, enfim, terá um foco. A menina moça terá outro. E assim também, o rapaz terá outro foco. Considerando o exemplo, vamos identificar as referências com o mundo narrado desses personagens. O cachorro pensa, ai, ai, isso aqui está uma delícia. A menina moça pode dizer, ah, Pedro, deixa de ficar vigiando a poltrona da sala, deixa o coitado do Chispa dormir ali sossegado. E o rapaz, nem pense nisso, Rita, tire esse cão sujo do meu sofá. Todas essas formas de narrar levam em consideração o fato de serem personagens. Mas há também a possibilidade de alguém contar uma história e ficar de fora. O que eu quero dizer com isso? Alguém que não vive a história, não participa dela, conta a história. Esse tipo de ponto de vista do narrador usa a terceira pessoa para contar o fato. É como se eu estivesse narrando o que eu vejo na imagem. O personagem cão, ele vai narrar em primeira pessoa, porque ele vai dizer o que ele pensa. Assim também acontece com os demais. Eu vou dar nome aos tipos de narrador. Assim, será mais fácil gravar suas características. O primeiro narrador que mencionei é o chamado narrador personagem. Esse tipo de narrador conta a história em primeira pessoa. É um aspecto importante a ser observado. Esse personagem, narrador, ele participa dos acontecimentos, mas ele também conta a história. Ele observa, sente e vive a experiência que narra. É por isso que ele é chamado de narrador protagonista ou ainda o narrador testemunha. O que é esse narrador protagonista?
personagem principal que conta a história. Ele não sabe o que os outros personagens pensam ou sentem. Ele apenas conta aquilo que vê, percebe ou lembra. Quem usa esse tipo de narrador na literatura é Guimarães Rosa, com Grande Sertão Vereda, ou Machado de Assis, em Memórias Póstumas de Brás Cubas. O narrador personagem testemunha é também um narrador em primeira pessoa. Este narrador vive os acontecimentos e os conta como personagem secundário. Ele é uma personagem secundária na história. Seu ponto de vista é por isso considerado bastante limitado, pois como narra de longe, é incapaz de perceber o que se passa na mente dos demais personagens. Um exemplo disso temos em Machado de Assis, na obra Memorial de Aires. O outro tipo de narrador, aquele contado em terceira pessoa, será o narrador observador. Ele é contado em terceira pessoa. Ele é chamado também de onisciente, ou ainda de onipresente. Esse tipo de narrador não participa dos acontecimentos, ou seja, ele não é personagem da história, ele apenas conta a história. Ele observa e mostra os fatos de longe. O mais interessante é que esse tipo de narrador sabe tudo dos personagens, inclusive o que eles pensam e sentem. Ele pode, inclusive, invadir os pensamentos dos personagens ou a fala desses personagens na história, porque ele tem o domínio do fato. Agora, faça um exercício para testar seus conhecimentos. Você pode testar os diferentes pontos de vista abordados e criar histórias bem criativas. Se precisar de detalhes sobre a narração, explore conteúdo multimídia. Aqui nós temos um quadro, por exemplo, que você pode usar para fazer uma narração. Ou melhor, várias narrações, porque, como há diferentes personagens, diferentes pontos de vista podem ser usados, além do narrador observador, que é o que fica de fora do fato. O resto é com você. Mãos à obra!